Parte 1. O pecado que habita o interior dos crentes. Abre aspas. Assim, encontro esta lei que, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Fecha aspas. Romanos 7, 21. Capítulo 1. A natureza do pecado que habita o interior. A doutrina do pecado que habita o interior se destaca como uma das verdades fundamentais de nossa fé cristã. O conhecimento dessa verdade é uma possessão única para aqueles que conhecem a Deus e vivem por meio da revelação divina, pois como o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, seus sábios também sempre ignoraram o mal inerente a eles e aos outros. 1 Coríntios 1, 21. Para os cristãos, no entanto, a doutrina e a convicção do pecado formam a base de tudo aquilo que nos relaciona a Deus, quer no prazer que temos nele agora, quer no prazer que teremos nele no futuro. Sem isso, fracassamos na compreensão da obra mediadora de Cristo, seus efeitos e todos os benefícios que ela nos proporciona. Não é de admirar que a doutrina do pecado tenha sido objeto de atenção de homens piedosos do passado e do presente. Alguns têm se concentrado na natureza do pecado, outros na natureza de sua culpa, e outros têm pesquisado suas explicações através da história. Outros ainda têm voltado sua atenção para a permanência de pecado nos crentes, sobre a qual as Escrituras falam em muitas passagens. Todos esses aspectos têm sido tratados para enorme benefício da Igreja. Esse estudo enfatiza a realidade da oposição do pecado à vida de graça nos crentes. Examinaremos os efeitos do pecado quando este leva a vida de alguns cristãos ao colapso, gerando escândalos e desgraças. Também veremos quão vital é que crentes continuem vigilantes e diligentes na fé e na oração. Assim, os chamados ao arrependimento, à humildade, ao autoenfraquecimento serão enfatizados. Embora originalmente composto e dado a um grupo pequeno, esse estudo tornou-se disponível pela graça de Deus a uma plateia mais abrangente. O pecado que habita o interior dos crentes. O grande propósito do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 7, é falar do pecado que habita o interior dos crentes, e nele discute seu poder, eficácia e efeitos. O apóstolo então afirma no versículo 21, abre aspas, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, fecha aspas. Note que Paulo menciona 4 coisas nesse versículo. Primeiro, ele diz que o pecado é uma lei. Segundo, ele descreve essa descoberta, encontro esta lei. Terceiro, ele indica o contexto dessa descoberta, quando quero fazer o bem. Quarto, ele especifica o estado e a atividade dessa lei do pecado. O mal está junto a mim. 1. O pecado que habita o interior é uma lei. Por lei, primeiro queremos dizer uma regra oficial ou um princípio operacional que é efetivo. Como uma regra moral, ele direciona e ordena, regulando a mente e a vontade de várias maneiras. É isso que faz uma lei. Algumas coisas ela ordena, outras proíbe, com recompensas e penalidades, para levar o homem a fazer uma e evitar a outra. Um sentido secundário de uma lei é um princípio interior que move e inclina uma pessoa. A isso chamamos de a lei da natureza, quando dizemos que tudo se move em direção ao seu próprio fim. Assim, em Romanos 8:2, a obra poderosa e efetiva do Espírito Santo com a graça de Cristo nos corações dos crentes é chamada de a lei do Espírito de vida. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, 21, do pecado que habita o interior como uma lei, pois ele é um princípio poderoso e interior que inclina e força a ação aquilo que se amolda à sua própria natureza. O apóstolo então admite, abre aspas, assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, fecha aspas. Observamos o mesmo novamente em Romanos 7, 23. A lei, quando aplicada ao pecado, tem um sentido duplo. Primeiro, denota a realidade e a natureza dos pecados. Segundo, representa o poder e a eficácia dos pecados. Ambos os sentidos se resumem no termo simples usado em Romanos 7, 21. Assim, o pecado que habita o interior
é um poder excessivamente eficaz nos crentes, trabalhando constantemente em prol do mal. Embora a lei do pecado esteja nos crentes, não se trata de uma lei para os crentes. No entanto, mesmo quando a regra do pecado é quebrada, sua força enfraquecida e desperdiçada e sua raiz modificada, ele ainda assim tem grande força e eficácia. Quando é menos sentido, ele fica de fato mais poderoso. Homens mundanos, em termos de obrigações espirituais e morais, agem somente de acordo com essa lei e por intermédio dela. Trata-se do princípio dominante e específico neles a afetar todas as ações morais com referência ao fim espiritual e eterno. Nossa atenção, contudo, é direcionada não àqueles sobre quem ele não exerce poder algum, mas aos cristãos, em quem o seu poder é mais obviamente discernido. 2. Os crentes devem descobrir pessoalmente o pecado que habita no interior. O apóstolo nos diz como encontrou essa lei. Ele havia ouvido falar sobre ela. Ela havia sido pregada a ele. Essa informação lhe dá algum conhecimento geral sobre ela, mas experimentá-la e encontrá-la por si é outra coisa. E isso o apóstolo experimentou pessoalmente. Abre aspas. Vivi a experiência de seu poder e eficácia em minha própria vida. Fecha aspas. Todos os cristãos podem igualmente experimentar o poder dela em si. Descobrindo-a por si mesmos e em si mesmos, eles podem testificar a força dessa lei. 3. Os crentes encontram essa lei presente neles quando querem fazer o bem. Essa lei é única para eles, a coisa mais importante da vida. Eles fariam o bem. A graça tem soberania sobre suas vidas. Isso lhes dá a vontade de fazer o bem. Eles não fazem do pecado contínuo seu estilo de vida. Veja 1 João 3,9. Assim, um crente não comete pecado de maneira habitual e voluntária. A graça o capacita a ter uma vontade constante e firme de fazer o bem. Enquanto o melhor que um não cristão pode fazer é pecar, o pior que um cristão faz é pecar. No entanto, o cristão percebe, quando deseja fazer o bem, que, abre aspas, o mal está junto a mim. 4. Observe o estado e a atividade do pecado no interior dos crentes. Para os crentes, o desejo de fazer o bem tem dois aspectos. Primeiro, há uma tendência habitual nos cristãos de fazer o bem. Eles têm sempre uma inclinação para desejar fazer o bem. Paulo menciona isso em Romanos 7,18. Segundo, há ocasiões e épocas especiais para o exercício do princípio fazer o bem. Mas o pecado se opõe a essas duas coisas. O pecado é uma lei contrária à inclinação para fazer o bem. Ele é o quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Eu sei, portanto, quando o pecado irá aparecer. Nessas ocasiões, quando quero fazer o bem. Assim, Paulo escreve em Gálatas 5,17. Abre aspas. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Fecha aspas. Em Romanos 7,21 encontra-se a dinâmica de toda a nossa obediência. Nós nos familiarizarmos com os princípios discutidos acima e suas ações são parte integrante de nossa sabedoria. Juntamente com a realidade da graça gratuita de Deus em nossa justificação por intermédio da morte de Cristo, é vital que os experimentemos. Eles são as fontes de nossa santidade e de nossos pecados, de nossos trabalhos e também de nossas tribulações, de nosso refrigério e de nossas tristezas. Conhecer isso é ver a sabedoria de que necessitamos para guiar e dirigir os nossos caminhos diante de Deus. Assim como os políticos precisam aprender a conhecer os aspectos positivos e negativos do governo, os cristãos devem aprender a discernir aquilo que edifica e também o que destrói os corações dos crentes. Os homens aprendem a conhecer aquilo que auxilia suas necessidades externas, cuidar de seus corpos na saúde e na doença e como acumular riqueza. No entanto, negligenciam seu homem interior, conhecendo pouco ou nada dos princípios de Deus e da eternidade. Na verdade, poucos se empenham em crescer em sabedoria nessas questões.
embora seu destino eterno dependa disso. Esta, portanto, deve ser a nossa sabedoria, uma sabedoria imprescindível, se desejamos agradar a Deus e evitar aquilo que o entristece. Quando percebemos que um inimigo constante da alma habita dentro de nós, que diligência e cuidado devemos ter? Quão triste é a indisposição e a negligência de muitos que vivem cegos e adormecidos para essa realidade do pecado. Há uma enorme eficácia e poder no pecado que habita no interior dos crentes, pois ele está constantemente inclinado para o mal. Precisamos então estar acordados, se nossos corações conhecem os caminhos de Deus. Nosso inimigo não está somente sobre nós, assim como estava sob Sansão, mas ele está também em nós. Assim, para não desonrar a Deus e ao seu Evangelho, não escandalizar os santos de Deus, não evitar a nossa própria consciência e arriscar a nossa própria alma, não entristecer o Espírito Santo, devemos permanecer alertas com relação ao perigo que representamos para nós mesmos. O pecado que habita o interior como uma lei. Duas características gerais são comuns a qualquer lei, incluindo a lei do pecado. Primeiro, uma lei tem domínio. Abre aspas. A lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Fecha aspas. Romanos 7:1. Literalmente, ela é a senhora de um homem. Ela é o ato de um superior exigindo obediência, e o domínio em si tem um duplo aspecto. Tem autoridade moral e é efetiva em seu domínio. O pecado tem domínio sobre o crente, embora sua influência seja de algum modo enfraquecida. Segundo, a lei tem eficácia para provocar aqueles que a transgridem a fazer as coisas que ela exige. Recompensas e punições a acompanham. Os prazeres do pecado são as suas recompensas. Ela ameaça privar os escravos de seus prazeres carnais e infligir males temporários sobre eles. No entanto, somos lembrados de que Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11, 25, 26. Por meio da recompensa miserável do prazer, ela mantém o mundo sob sua obediência. Por meio de punições, a lei do pecado também mantém as pessoas sujeitas a ela. A lei do pecado não é uma lei escrita, impositiva, na realidade é uma lei inata, que nos constrange e impulsiona. Ela propõe através da tentação e, por ser penetrante, é fortemente convincente. Por isso Deus faz sua nova aliança internamente, implantando-a no coração. Em Jeremias 31, 33, Deus promete: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. A lei escrita não terá validade, ele diz. Tomarei outro rumo, farei da lei escrita um princípio vivo no coração deles. Farei dela uma lei interior. Do mesmo modo, a lei do pecado é um princípio interior. Ela habita em mim, confessa o apóstolo em Romanos 7:20. Ela está presente em mim, Romanos 7:21. Está em meus membros, Romanos 7:23. Ela é uma lei que habita em minha carne, um hábito e um princípio interiores, e o seu poder é ampliado devido às seguintes vantagens. A lei do pecado sempre habita na alma, nunca se ausenta. Note como o apóstolo indica que ela habita nele. A lei do pecado não é um simples visitante que vem em determinadas horas ou ocasiões. Ela está em casa, dentro da alma. Ela está sempre pronta para aplicar-se a todo fim e propósito ao qual sirva. Quando quero fazer o bem, diz o apóstolo, o mal está junto a mim. Desse modo, você nunca concretiza o bem. Quando ora, quando dá esmolas, quando medita ou quando faz qualquer tarefa para Deus por amor a Ele, sem aquele habitante interior que importuna e confunde, presente ali para embaraçá-lo. O pecado se estabelece como um princípio depravado. A lei do pecado se aplica à sua obra com a maior facilidade e tranquilidade como o pecado que nos envolve. Hebreus 12:1. Não há portas que tenha de abrir e não necessita de motor para trabalhar. Ela se encontra na mente e no entendimento e é encontrada na vontade. Está nas inclinações das afeições. É, portanto, muito fácil para ela insinuar o mal em tudo o que fazemos e atrapalhar tudo o que é bom.
Ela tem enorme intimidade com a alma. Possui todas as faculdades da alma, de modo a nos induzir a fazer o que fazemos. Ela mora permanentemente na alma. Se de fato há uma lei assim nos cristãos, nossa tarefa então é descobri-la, como se nossa casa estivesse pegando fogo. Nossa determinação pela graça, nossa vigilância e nossa obediência diligente dependem dessa descoberta. Sobre esse eixo, todo o curso de nossa vida deve girar. A ignorância a isso gera insensibilidade, descuido, preguiça, autossuficiência e orgulho. Tudo que a alma do Senhor aborrece. Erupções de enormes, escancaradas degenerações de consciência e pecados escandalosos são resultado de falta de consideração devida a essa lei básica do pecado que habita o interior. Questione, portanto, como ela está em sua alma. Procure pelo seu veneno. Quando você quiser fazer o bem, responda a esse anseio com humildade, reverência, intensidade de oração e com diligência e zelo. Você então descobrirá os suprimentos de graça e a ajuda do Espírito Santo à sua disposição. O assento do pecado está no coração. As Escrituras em toda parte indicam o coração como lugar do pecado. Embora devesse ser o trono de Deus, o pecado o invade e possui. Abre aspas. O coração dos homens está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. Fecha aspas. Eclesiastes 9:3. Abre aspas. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Fecha aspas. Mateus 15:19. Há muitas tentações exteriores que afligem os homens, estimulando-os e provocando-os a fazer o mal. Mas a raiz e a origem de todas essas coisas estão no coração. As tentações não colocam nada dentro de um homem que já não esteja ali. Portanto, o resumo da obra e efeito dessa lei do pecado inerente é descrito em Gênesis 6:5. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veja Gênesis 8:21 também. Nosso Senhor declara que o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Lucas 6:45. Na condição de tesouro, ele é abundante e nunca se esgota. O princípio se aplica de ambos os modos. Quanto mais um homem peca, mais pecado é dentro dele. Quanto mais bem um homem pratica pela graça de Deus, mais bem há dentro dele. Ambos estão no coração e ninguém pode desalojar o mal ou o bem. Nas Escrituras, o coração é várias vezes usado como um sinônimo, às vezes para a mente e entendimento, outras para a vontade, para a consciência e outras para toda a alma. Geralmente, ele denota a alma toda do homem com todas as suas faculdades. Mas as faculdades mudam com o foco, de modo que é a alma que indaga aquilo que é bom ou mal e julga eticamente aquilo que será feito ou recusado. As preferências ou repulsas das afeições ora se agarram a um, ora têm aversão pelo outro. A consciência diverte e determina. Todos são aspectos do coração, e é nesse sentido que dizemos que o assento e o sujeito dessa lei é o coração do homem. As Escrituras vinculam o coração às ações dos homens, boas e más, em dois sentidos. O primeiro denota vasta influência da alma sobre essas ações. Com prazer, os homens fazem coisas com entusiasmo, ou seja, de todo o coração. Mesmo Deus abençoa seu povo em amor e alegria. Abre aspas, de todo o meu coração e de toda a alma. Fecha aspas. Jeremias 32:41. O segundo sentido é a resolução e a constância do coração para tais ações. Como um tesouro, o coração coloca para fora essas coisas de que necessita ou que tenciona usar. Esta, então, é o lugar de habitação do pecado, o coração humano. Nele habita o nosso inimigo. Dentro desse forte, o pecado tirano mantém sua rebelião contra Deus todos os nossos dias. Assim como um inimigo em guerra, não são apenas seus comandados e a força deles que devem ser temidos, mas também a fortaleza inexpugnável que ele possui. Assim é o coração para esse inimigo de Deus e de nossas almas. Examinemos, pois, algumas características dessa fortaleza. Em primeiro lugar, o coração é insondável.
Abre aspas. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração. Fecha aspas. Jeremias 17, 9 e 10. Só Deus conhece o coração do homem. Nós não conhecemos os corações dos outros. Não sabemos sequer as intrigas e armações secretas, desvios e distorções, ações e tendências de nossos próprios corações. Todos, exceto Deus infinito que tudo vê, são totalmente ignorantes acerca dessas coisas. No coração insondável reside a lei do pecado que habita o interior. Nele se encontra grande parte de sua segurança e força. Lutamos contra um inimigo cuja força é secreta e cuja presença está oculta. Muitas vezes, quando pensamos que o pecado foi destruído, isso é mera aparência. Ele se recolheu e escondeu em algum lugar ao qual não temos acesso. O pecado fica tão camuflado na escuridão da mente, na indisposição da vontade, no mundanismo das afeições, que olho algum pode localizá-lo. O melhor de nossa sabedoria nada consegue, senão identificar suas primeiras manifestações. Mas, uma vez que não há nada que se encontre no coração insondável que não esteja descoberto e exposto diante de Deus, é o Senhor somente quem penetra nas essências das coisas. O coração não é somente insondável, como também enganoso. Abre aspas. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Fecha aspas. Jeremias 17, 9. Há muitas coisas enganosas no mundo, quer na política, quer nos negócios ou nas sociedades em geral. Mas no engano do mundo não há nada que já não esteja no coração. O próprio coração é enganoso. Assim, quando o engano do pecado é acrescentado ao coração, o engano é de fato enorme. Provérbios 26, 25 diz: há 7 abominações no coração. Isso quer dizer que não há apenas algumas abominações, mas muitas, incluindo o engano. O engano do coração se encontra principalmente em 2 coisas. Primeiro, ele floresce nas contradições, a fim de contrariar a lógica e a consistência. Há algumas pessoas cujas vidas parecem contraditórias. Elas são ao mesmo tempo sábias e tolas, abertas e reservadas, simplórias e obstinadas, perdoadoras e vingativas. Assim é o engano do coração de todo homem, ardente ou frio como uma pedra, fraco ou obstinado. Essas contradições vêm à tona com o pecado, pois Deus originariamente criou todas as coisas em perfeita harmonia e união. A mente e os sentidos estavam em perfeita sujeição e subordinação a Deus e à sua vontade. A mente descobriu que a vontade escolheu o bem. As afeições, constante e serenamente, seguiram o entendimento da vontade. Mas a intrusão do pecado abalou essa harmonia e essa união ordenada. A vontade, então, recusa escolher o bem que a mente descobre. As afeições não se alegram naquilo que a vontade escolhe. Todos se rebelam uns contra os outros. Esse é o resultado de não se seguir a Deus. Assim, aquilo que torna o coração tão enganoso é a sua inconsistência para consigo mesmo. Sua própria conduta não é estável. Segundo, o engano do coração reside em muitas promessas diante das primeiras aparências das coisas. Às vezes, as afeições são tocadas e trabalhadas, e o coração se dispõe para o bem. Mas logo toda a estrutura muda e todas as belas promessas do coração evaporam. Essas falsas promessas só promovem o interesse e a vantagem do pecado. Deus assim adverte seu povo a olhar para os seus corações e evitar que ele os convença e engane. No entanto, você pode perguntar: quem é capaz de compreendê-lo? Não é em vão, no entanto, que o Espírito Santo descreva o coração como enganoso mais do que qualquer outra coisa. O coração é incerto em relação àquilo que faz e falso naquilo que promete. Assim, concluímos com 3 pontos para aplicarmos aos nossos próprios corações. Primeiro, nunca pense que o trabalho de contender com o nosso próprio coração estará algum dia concluído. Lembre-se de que o lugar do pecado no coração é insondável.
Tendo como exemplo muitos conquistadores que foram arruinados depois de uma vitória por conta do descuido, nossa luta com o pecado é incansável e interminável. Abre aspas. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Fecha aspas. Colossenses 3:5. Mantenha essa luta enquanto estiver nesse mundo. Segundo, uma vez que o pecado que habita o interior se manifesta de maneira enganosa e variada, permaneça vigilante. Um inimigo declarado que só age com violência sempre dá ao seu adversário um descanso. Quando você sabe onde encontrá-lo e qual será o seu próximo passo, está livre para dormir sem medo. Mas contra adversários que atuam por meio do engano e da traição, que têm espadas longas que alcançam grandes distâncias, nada é seguro, exceto a vigilância constante. É impossível, em uma situação como essa, estar por demais cuidadoso, inseguro, desconfiado ou atento. Terceiro, entregue, portanto, todo o problema com todo cuidado e diligência àquele que sonda o coração por completo. Ele sabe como antever todas as suas traições e enganos. Eis aí onde reside a nossa segurança. Essa é a estratégia de Davi no Salmo 139. Depois de descrever a onipresença de Deus e a sua onisciência, ele ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Salmo 139, 23. É como se ele dissesse, abre aspas, eu sei muito pouco sobre o meu coração enganoso, mesmo quando penso que sou muito sincero. Portanto, ó Deus, que está presente em meu coração e conhece meus pensamentos de antemão, toma a teu cargo essa obra dentro de mim. Prepara-a em detalhes, pois só tu és capaz de fazer isso. Fecha aspas.